No cenário político internacional, existe uma arma mais letal do que tanques e mísseis. Ela não requer pólvora, mas pode reescrever instantaneamente o destino de uma nação. Seu nome é golpe de Estado. Quando o poder é brutalmente derrubado e um novo líder é instalado, essa palavra fria e implacável surge. Durante o último século, os Estados Unidos foram os operadores mais habilidosos dessa arma. Superficialmente, eles brandem a bandeira da democracia e da liberdade, mas, nos bastidores, estendem repetidamente sua mão sombria, desmantelando governos desobedientes e instalando fantoches que servem aos seus próprios interesses. O filme de hoje revelará esse segredo obscuro da história, repetido à exaustão. As chamadas regras internacionais e a ordem legal nada mais são do que um manto hipócrita diante do poder. No fim das contas, quem detém o poder domina o jogo. Comecemos por 1893. Foi a primeira vez que os Estados Unidos orquestraram um golpe de Estado em outro país. A 5.600 quilômetros dos Estados Unidos, no Havaí, a rainha ameaçava a indústria açucareira americana. Na verdade, muitos anos antes, missionários americanos haviam chegado ao Havaí para difundir o cristianismo. Plantaram grandes extensões de terra, começaram a cultivar cana-de-açúcar e exportaram todo o açúcar produzido para os Estados Unidos, o que gerou imensos lucros para os habitantes locais. A jovem rainha elaborou uma nova constituição para restringir os comerciantes de açúcar, o que deixou os donos das grandes usinas de açúcar americanas apreensivos. Poucos dias depois, os Estados Unidos enviaram vários navios de guerra ao Havaí e, com a ajuda de alguns moradores locais, depuseram a rainha e instalaram um missionário cristão como o novo presidente do Havaí. Essa foi a primeira vez que os Estados Unidos tentaram intervir e derrubar o governo de outro país, e foi um grande sucesso. Costuma-se dizer que um tigre, depois de provar sangue uma vez, torna-se ainda mais feroz. Quase na mesma época, em 1895, várias colônias do Império Espanhol vivenciavam movimentos revolucionários, especialmente Cuba, Porto Rico e as Filipinas. Enquanto isso, os Estados Unidos, como uma superpotência em ascensão, não viam com bons olhos as colônias espanholas vizinhas, pois essas ilhas tinham um valor estratégico extremamente alto. Os Estados Unidos aguardavam uma oportunidade, e quando um navio de guerra americano foi destruído perto de Porto Rico, essa oportunidade surgiu. Os Estados Unidos voltaram sua atenção para o Império Espanhol e se envolveram oficialmente na guerra entre o Império Espanhol e os colonizadores. Prometeram aos povos de Porto Rico, Cuba, Guam e Filipinas que, se expulsassem o Império Espanhol, dariam a esses 4 países. Com o apoio das Forças Armadas Americanas, a população local conseguiu forçar o Império Espanhol a se retirar, enquanto os Estados Unidos instalavam seus próprios líderes fantoches nesses 4 países. Em apenas 8 anos, os Estados Unidos estabeleceram os governos que preferiam nesses países por meio de golpes de Estado. Então, em 1909, a Nicarágua, um país da América Central, tornou-se um país muito propício para o cultivo de café. Muitas empresas americanas investiram lá, cultivando café e exportando-o para todo o mundo. A Nicarágua realizou eleições, e um novo presidente assumiu o cargo. Assim que assumiu, ele tentou controlar essas empresas americanas, pois elas estavam saqueando freneticamente os recursos naturais da Nicarágua. Os Estados Unidos obviamente não ficariam de braços cruzados. Começaram a circular rumores de que o presidente queria construir um canal aqui, assim como o Canal do Panamá. Isso fez com que os países vizinhos da Nicarágua se juntassem ao campo opositor. Embora a verdade tenha vindo à tona 2 ou 3 décadas depois, quando se descobriu que tudo não passava de propaganda americana, uma rebelião ainda eclodiu na Nicarágua. Os Estados Unidos imediatamente enviaram navios de guerra. Com o apoio dos militares americanos, os rebeldes venceram, e o presidente foi forçado a renunciar. Os Estados Unidos então instalaram seu próprio governo na Nicarágua. Apenas 2 anos depois, em 1911, os Estados Unidos, o vizinho da Nicarágua, Humboldt, também orquestrou um golpe de Estado, com um plano semelhante. O presidente hondurenho tentou controlar empresas americanas em seu território, principalmente aquelas envolvidas no comércio de bananas. Por trás dessas empresas estava um americano conhecido como o Rei das Bananas,
que, para proteger seus negócios, lançou um ataque com um exército particular. O governo americano permaneceu inerte. À medida que o conflito se intensificava, o governo americano pressionou por um cessar-fogo, forçando o presidente hondurenho a renunciar. O rei das bananas então instalou um presidente subserviente em Honduras. Este presidente não só lhe concedeu mais terras para o cultivo de bananas, como também isentou todas as suas empresas de impostos. Assim, um empresário americano derrubou o governo de uma nação. Avançando para 1950, os Estados Unidos já haviam se tornado uma das superpotências mundiais. A CIA transformou o medo da guerra em uma verdadeira revolução. O foco americano não se limitava mais aos países vizinhos, mas se estendia globalmente. Naquela época, os Estados Unidos tinham apenas um adversário, a União Soviética, e estavam determinados a impedir a disseminação da ideologia comunista a todo custo. Isso nos leva ao Irã. Em 1953, o Irã realizou novas eleições. Mossadegh foi eleito primeiro-ministro. Mossadegh esperava retomar o controle dos recursos petrolíferos iranianos, que estavam nas mãos dos britânicos. Na época, todo o petróleo do Irã era controlado pela empresa britânica Anglo-Irã. Mossadegh pretendia nacionalizar todas as companhias petrolíferas. A Grã-Bretanha advertiu o primeiro-ministro iraniano de que haveria consequências caso ele tomasse tal medida. O governo britânico reuniu-se imediatamente com a CIA e decidiu derrubar Mossadegh. A CIA enviou secretamente Gibbons King, diretor do Departamento do Oriente Médio, ao Irã. Sua única missão era fazer tudo o que fosse possível para derrubar Mossadegh. Kinross subornou políticos e líderes religiosos para disseminarem retórica anti-Mossadegh entre o público. Um ataque simulado foi planejado contra líderes religiosos, com o alvo sendo alterado para Mossadegh. Protestos violentos irromperam por todo o país. Lojas foram incendiadas. Pessoas atiraram pedras contra a polícia. A polícia revidou, centenas morreram. A situação em Teherã saiu do controle, e Mossadegh foi forçado a renunciar. Após sua prisão e um julgamento previamente combinado, ele foi colocado em prisão domiciliar perpétua. Para preencher a vaga deixada por Mossadegh, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha designaram Mohammad Reza como o sultão supremo do Irã, concedendo-lhe também o título de Rei dos Reis, Imperador da Pérsia. O apoio dos Estados Unidos a um ditador pró-Ocidente e pró-americano no Irã, uma nação poderosa, foi, sem dúvida, uma grande vitória. Inicialmente, os Estados Unidos convidaram empresas americanas para explorar os recursos petrolíferos iranianos, mas durante seu governo, o Irã se transformou em uma ditadura. Ele começou a expurgar todos os políticos dissidentes, figuras militares, líderes religiosos e líderes estudantis, e a tirania se intensificou. Finalmente, em 1979, os iranianos foram às ruas, e o Shah fugiu às pressas. Este se tornou um ponto de virada para o Irã e o Oriente Médio, pois o Ayatollah Khomeini o sucedeu. Este líder religioso alterou fundamentalmente o cenário cultural e político do Irã, transformando os Estados Unidos e as potências ocidentais de aliados em inimigos. Uma análise mais profunda da Revolução Iraniana de 1979 revela suas raízes no golpe de Estado de 1953, apoiado pelos Estados Unidos. Foi esse golpe que permitiu ao Shah tomar o poder. No ano seguinte, em 1954, os Estados Unidos repetiram suas táticas no caso dos veteranos, visando o primeiro-ministro democraticamente eleito. Os supostos crimes do primeiro-ministro eram meras tentativas de restringir as empresas americanas no país. Essas empresas monopolizavam a eletricidade e as redes ferroviárias dos veteranos, e ele também confiscou terras destinadas a empresas bananeiras. As bananas eram distribuídas para pessoas comuns, para que pudessem alimentar suas famílias através da agricultura, assim como em Honduras. A indústria bananeira americana era poderosa na Malásia, e os Estados Unidos naturalmente não podiam tolerar tal presidente. O presidente e o secretário de Estado dos Estados Unidos ordenaram à CIA que derrubasse o governo vigente. A CIA agiu imediatamente, começou a fornecer armas aos veteranos e a alguns civis e instalou uma estação de rádio perto da Flórida para transmitir notícias falsas
criando a ilusão de que uma rebelião havia eclodido na Malásia e que uma revolução era iminente. Essas transmissões eram em espanhol e soavam como se viessem de estações de rádio dos veteranos. Enquanto isso, esses veteranos e exércitos particulares começaram a atacar o governo. Todos acreditavam que uma revolução real havia começado. Somente o presidente veterano sabia que a CIA estava por trás de tudo. Sob imensa pressão, o presidente veterano acabou renunciando. A CIA instalou seu próprio fantoche como o novo presidente. Desde então, a Malásia mergulhou em assassinatos políticos e turbulências, uma situação que persiste até hoje. Um país foi destruído simplesmente por causa de alguns desempregados que viviam nos Estados Unidos. 70 anos depois, a Malásia ainda sofre as consequências. As consequências desse golpe. Em 1960, o Congo havia acabado de conquistar a independência do domínio colonial belga e um homem chamado Patrice Lumumba foi eleito primeiro-ministro. Os Estados Unidos estavam extremamente preocupados com essa situação devido à Guerra Fria, e o Congo era um país extremamente rico em recursos naturais, especialmente petróleo, que poderia ser usado para fabricar armas nucleares. Como um país tão rico em recursos poderia ter um primeiro-ministro independente? Os Estados Unidos não podiam tolerar isso. Portanto, o governo americano designou novamente a CIA para derrubar o governo Lumumba. A CIA usou dinheiro, conexões e propaganda para atingir seu objetivo. No processo, muitas pessoas perderam a vida, e o primeiro-ministro acabou sendo assassinado. Em 1963, os Estados Unidos voltaram sua atenção para o Vietnã, no Sudeste Asiático, que se tornou o foco de duas superpotências globais. Naquela época, o Vietnã estava dividido em duas partes. O Vietnã do Norte pertencia ao bloco comunista, enquanto o Vietnã do Sul era pró-Ocidente. Os Estados Unidos queriam controlar o Vietnã do Sul a qualquer custo, mas o controle do presidente sul-vietnamita sobre o país estava enfraquecendo. Portanto, a liderança americana decidiu que era hora de lançar um golpe de Estado. Eles escolheram um general do exército para executá-lo. Infelizmente, o presidente foi assassinado durante o golpe. Embora a CIA não tenha emitido a ordem para matar, o que aconteceu depois superou todas as expectativas. Esse golpe envolveu os Estados Unidos na Guerra do Vietnã por uma década, resultando em uma derrota esmagadora e em uma grande perda de prestígio. Foi a primeira vez que um golpe teve um impacto tão negativo, afetando inclusive os próprios Estados Unidos. De forma semelhante, em 1964, os Estados Unidos orquestraram um golpe no Brasil, derrubando o governo local e instalando um presidente de sua própria autoria. Em 1989, os Estados Unidos tinham grande interesse no Panamá, devido à importância estratégica do Canal do Panamá, por onde passava 6% do tráfego marítimo mundial. Anteriormente, os ditadores panamenhos mantinham relações amistosas com os Estados Unidos, mas estes gradualmente perderam a confiança neles. Nesse momento, ocorreu um incidente. Soldados panamenhos mataram soldados americanos por engano. Os Estados Unidos precisavam de uma oportunidade como essa, e imediatamente enviaram 27 mil soldados para invadir o Panamá e derrubar o governo panamenho. O exército namado prendeu o presidente e o condenou a 40 anos de prisão. Os Estados Unidos haviam derrubado com sucesso o governo de um país mais uma vez. Em 1989, a União Soviética e o Afeganistão estavam em guerra. A União Soviética apoiava o presidente afegão Mohammad Najibullah, enquanto os Estados Unidos apoiavam os mujahidin afegãos. Os Estados Unidos tentaram de tudo para expulsar a União Soviética do Afeganistão, fornecendo bilhões de dólares em ajuda ao Paquistão, país vizinho. O Paquistão, por sua vez, usou esse dinheiro para apoiar os mujahidin afegãos. Os mujahidin afegãos eventualmente expulsaram a União Soviética do Afeganistão, mas esses indivíduos mais tarde se transformaram no Talibã e na Al-Qaeda. Apenas 12 anos depois, em 2001, os Estados Unidos declararam guerra ao Talibã, devastando o Afeganistão. Em 2003, os Estados Unidos voltaram sua atenção para o Iraque, determinados a derrubar o presidente iraquiano Saddam Hussein. Os Estados Unidos usaram o pretexto da busca por armas químicas para invadir o país. Poucas semanas após a invasão do Iraque,
os Estados Unidos derrubaram o governo de Saddam Hussein e instalaram um governo pró-americano. 3 anos depois, em 2006, Saddam foi executado, marcando mais um golpe bem-sucedido dos Estados Unidos. No entanto, o surgimento de grupos como o Estado Islâmico no Iraque desestabilizou todo o Oriente Médio e continua sendo uma grande preocupação para todas as partes envolvidas. Finalmente, em 2011, protestos contra ditadores eclodiram em todo o mundo árabe. Esses protestos, conhecidos como Primavera Árabe, concentraram-se na Líbia, então governada por Muammar Gaddafi. Gaddafi governou a Líbia por 32 anos, e muitos líbios estavam insatisfeitos com suas políticas. Além disso, Gaddafi era extremamente hostil aos Estados Unidos e à OTAN. Os Estados Unidos viram esses protestos como uma boa oportunidade para derrubar Gaddafi e, mais uma vez, tentaram um golpe para instalar um novo governo. Desta vez, a OTAN também esteve diretamente envolvida. Drones da OTAN lançaram ataques. O comboio de Gaddafi abriu fogo. Gaddafi foi capturado e morto no local pela multidão, mas desde então, a Líbia está dividida e a situação permanece instável até hoje. Do Havaí à Líbia, da América Central ao Oriente Médio, por mais de um século, os Estados Unidos têm usado repetidamente golpes de Estado como arma para reescrever arbitrariamente o destino de outros países. Os povos desses países pagaram o preço do derramamento de sangue, da turbulência e da divisão, enquanto os Estados Unidos frequentemente aproveitaram a oportunidade para obter benefícios e sair ilesos. Mas a história nunca é um jogo de mão única. Toda semente de golpe germinará e crescerá, gerando consequências incontroláveis em algum momento no futuro. A hostilidade do Irã, a guerra no Afeganistão e as ruínas do Iraque e da Líbia nos lembram que golpes de Estado podem gerar uma vitória temporária, mas não podem controlar para sempre. Portanto, a questão é, nas grandes mudanças que se aproximam no mundo, os Estados Unidos poderão continuar manipulando o destino de outros países, ou serão, como os antigos impérios, engolidos pelas tempestades que criaram? Se você gostou deste documentário e quer entender ainda mais sobre como os Estados Unidos exercem sua influência no cenário internacional, não pare por aqui. Assista agora a este outro vídeo do Construindo a História. Por que os Estados Unidos sempre apoiam Israel? A verdade é que nunca te contaram documentário completo. Lá, você vai conhecer outros acontecimentos e interesses que ajudam a entender uma das relações mais importantes e controversas da política internacional. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue acompanhando a história. E, se você gosta de documentários como este, inscreva-se no Construindo a História para não perder os próximos vídeos. Até a próxima história.